Olá, seja bem-vindo ao podcast Juízo e Sabedoria. Tema de hoje: Finanças Pessoais, um guia prático para construir prosperidade. Produção: Juízo e Sabedoria. Publicação: Editora Fortes. Capítulo 5: Reserva de emergência, sua base de segurança. Imagine poder enfrentar um imprevisto, como uma demissão, uma emergência médica ou um reparo urgente, sem desespero, sem dívidas e sem comprometer seus sonhos. É exatamente para isso que existe a reserva de emergência. Ela é o alicerce de qualquer plano financeiro saudável. Sem essa base, você pode perder anos de planejamento com um único contratempo. Com ela, você ganha liberdade para tomar decisões com mais tranquilidade e segurança. Vamos detalhar a seguir pontos importantes sobre reserva de emergência. 1. O que é uma reserva de emergência? É um valor guardado exclusivamente para cobrir imprevistos e necessidades urgentes, sem que você precise recorrer a empréstimos, cartão de crédito ou resgatar investimentos de longo prazo. 2. Quanto devo ter na reserva de emergência? O ideal é acumular o equivalente aos seguintes valores: 6 meses do seu custo fixo mensal, se você tem emprego estável; 12 meses se é autônomo, empresário ou tem renda variável. Exemplo: se seus gastos mensais são R$ 3.000, sua reserva ideal será entre R$ 18.000 e R$ 36.000. 3. Onde guardar a reserva? A reserva de emergência deve ser aplicada em investimentos com as seguintes características: alta liquidez, ou seja, poder sacar a qualquer momento; baixo risco, rendimento acima do que rende a poupança, se possível. Veja a seguir algumas boas opções para aplicar na criação e manutenção da sua reserva de emergência: Tesouro Selic, CDBs com liquidez diária de bancos sólidos, fundos DI com baixa taxa de administração. Evite aplicar em renda variável, ações e criptomoedas, fundos longos ou com carência, imóveis ou bens de difícil venda. 4. Como formar a reserva? Vejamos a seguir algumas estratégias. Defina o valor total com base em seus gastos mensais. Divida em metas mensais, exemplo: R$ 500 por mês por 12 meses. Automatize os aportes, se possível. Evite tocar no dinheiro. Use apenas em caso de real necessidade. Se estiver endividado, o ideal é formar uma pequena reserva emergencial, de 1 a 2 salários que você ganha, antes de focar na quitação total das dívidas. Isso evita que você volte a se endividar no primeiro contratempo. 5. Quando usar e quando não usar a reserva de emergência. Use apenas em situações tais como desemprego, problemas de saúde, emergência com o carro ou a casa, despesas inesperadas com familiares. Não use sua reserva para gastos que não são essenciais ou que podem ser adiados, tais como comprar presentes, viagens, troca de celular, promoções irresistíveis. Para esses casos, o ideal é ter fundos específicos ou planejar o gasto com antecedência. Conclusão: a reserva de emergência é sua rede de proteção financeira. Ela traz tranquilidade para o seu dia a dia e estabilidade para o futuro. Com ela, você evita que um passo atrás se transforme em uma queda. Sem ela, até o melhor plano financeiro pode ruir. Agora que você está protegido, é hora de olhar para as dívidas, como eliminá-las, evitá-las e nunca mais depender do crédito para viver. Agora vamos ouvir as análises e reflexões sobre o conteúdo apresentado. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema assim super importante para ter mais paz na vida financeira.
A reserva de emergência. Pegamos um material bem legal que fala sobre isso, sobre como ela é a base de tudo. A ideia é entender por que ela é tão crucial e, claro, como montar uma na prática, né? Exato. É pensar nela como um alicerce mesmo, sabe? Aquela segurança para proteger nossos planos, nossos sonhos, daqueles imprevistos que, bom, sempre aparecem. Boa. Então, para a gente começar a destrinchar isso, o que é exatamente essa reserva de emergência? Olha, de forma bem direta, é uma grana separada Guardada. e o ponto-chave é só para emergência de verdade. Tipo, Perder o emprego, sabe? Ou uma despesa médica que não estava nos planos, um conserto grande no carro ou em casa. Coisas que fogem totalmente do controle. entendi. E o objetivo principal, então, é não ter que apelar para quê? Empréstimo. Isso é evitar se endividar com juros altos, ou usar todo o limite do cartão. Ou pior ainda, ter que vender um investimento pensado para o futuro, sabe? Na pressa, perdendo dinheiro. Faz muito sentido. É uma proteção, né? E aí vem a pergunta de 1 milhão. Quanto que a gente precisa guardar? O material dá uma luz nisso. Dá sim. Ele traz uma regra prática que funciona bem para a maioria. É ter algo como 6 meses do seu custo fixo mensal guardado. Isso para quem tem uma renda mais previsível, tipo CLT, carteira assinada. 6 meses? Agora, se a renda é mais variável, sabe? Profissional autônomo, empresário. Ah, e precisa de mais folga, né? Exatamente. Aí a recomendação sobe para uns 12 meses desse custo mensal, porque a entrada de dinheiro pode oscilar bastante. Precisa de um colchão maior para esses momentos. Entendi. Então, fazendo uma conta rápida. Se alguém gasta, sei lá, 3 mil reais por mês, precisaria ter entre 18 mil e 36 mil reais nessa reserva. É um valor considerável. E onde que essa grana deve ficar? Não pode ser em qualquer lugar, imagino. De jeito nenhum. Essa é uma parte crítica. O lugar tem que ter 3 características principais. Primeira, liquidez altíssima. Ou seja, poder sacar rápido, né? Sem complicação. Isso. Dinheiro na mão quase na hora, se precisar. Segunda, segurança. Baixo risco, para não correr o perigo de perder dinheiro justo na hora da emergência. E a terceira? E a terceira, se possível, que renda um pouquinho. Pelo menos acima da poupança para não ficar parado perdendo muito para a inflação. Mas o foco não é o rendimento, é a segurança e a liquidez. Certo. E que opções se encaixam nisso? O material sugere algo. Sim, sugere opções bem conhecidas e seguras. O Tesouro Selic, por exemplo, que é um título do governo federal considerado o investimento mais seguro do país. Ah, já ouvi falar. Tem também CDBs de liquidez diária, mas de bancos grandes, sólidos, sabe? E fundos DI, desde que a taxa de administração seja bem baixinha. E o que evitar, então? Ações, essas coisas? Com certeza. Renda variável, tipo ações, fundos imobiliários, criptomoedas, nem pensar para reserva. Imóvel também não serve, porque demora para vender. Qualquer coisa que tenha prazo para resgatar ou que possa variar muito de preço. A reserva é para segurança, não para especular. Claríssimo. Liquidez e segurança na veia. Agora, a parte prática. Como juntar essa grana toda? Especialmente para quem está começando do zero. É um passo a passo, né? Disciplina é fundamental. Primeiro, calcular direitinho o custo mensal e definir a meta total, 6 ou 12 meses. Ok. Depois, quebrar essa meta grande em pedacinhos menores. Quanto dá para guardar por mês? Ou por semana? Tem que ser realista, algo que caiba no orçamento. Pequenos passos. Exato. E aí, se possível, automatizar. Programar transferência ou investimento todo mês. Isso ajuda a criar o hábito, sabe? Tira da frente. E a regra de ouro? Não mexer. De jeito nenhum. Só em emergência de verdade. Daquelas que a gente falou. Se não, não é reserva. Faz sentido. E falando em disciplina, o material toca num ponto interessante para quem tem dívidas. A gente sempre pensa, primeiro paga tudo, depois guarda. Mas ele sugere algo diferente. Sugere. E é um ponto bem contraintuitivo, mas muito estratégico. A ideia é, mesmo endividado, tente formar uma pequena reserva primeiro. Coisa de 1 ou 2 meses de custo, talvez. Mas por quê? Não é melhor quitar logo a dívida com juros altos? A lógica é quebrar um ciclo vicioso. Imagina, você está focado em pagar a dívida.
Aí surge um imprevisto pequeno. Sem nenhuma reserva, o que acontece? Pega mais empréstimo ou usa o cartão de novo. Exato. E aí a dívida volta ou até aumenta. Essa mini reserva funciona como um pequeno escudo. Te dá um respiro para lidar com um imprevisto sem fazer dívida nova enquanto você ataca as antigas. É para não andar em círculos. Nossa, isso é uma mudança de perspectiva importante. Um escudo. Gostei da imagem. E para fechar esse ciclo da reserva, quando que a gente realmente usa ela? Quais são os sim e os não? Os sim são claros. Situações que desestabilizam mesmo. Perda de emprego, um problema de saúde sério na família, um conserto essencial e caro na casa ou no carro, coisas inesperadas e urgentes. E os nãos? Os não são basicamente desejos ou gastos planejáveis. Aquela promoção imperdível, trocar o celular, comprar presentes, planejar as férias. Nada disso é emergência. Para isso, a gente se planeja, junta dinheiro em outro lugar, com outro objetivo. A reserva é sagrada. Entendido. Então, assim, resumindo tudo, essa reserva é tipo um seguro pessoal, né? Traz calma para o dia a dia e estabilidade para o futuro. Perfeitamente. É o que impede que um tropeço vire um tombo feio, que um imprevisto destrua anos de planejamento financeiro. É a segurança na base de tudo. Fica então uma última reflexão aqui, pensando no que a gente conversou. Se ter essa reserva já muda tanto a forma de lidar com o inesperado, como será que ela impacta a mentalidade e a estratégia na hora de encarar o próximo passo, que para muita gente é quitar as dívidas? Boa pergunta. Como essa segurança prévia, mesmo que pequena, pode fortalecer a pessoa para essa batalha contra as dívidas? Fica aí para a gente pensar um pouco mais sobre isso.